Papa Clemente XIV. História. A maioria dos pecadores passou sua vida ofendendo a Deus e confessando. Clemente XIV, nascido Giovanni Vincenzo Antônio Ganganelli, aos 18 anos vestiu o hábito de franciscano sob o nome de Frei Lourenço. Clemente estudou em Roma, na Itália. Ganganelli nasceu em Sant'Arcangelo de Romana, em 1705. Estudou inicialmente em Verúcio, mas depois recebeu sua educação da Companhia de Jesus em Rimini, desde 1717. Ganganelli ingressou na Ordem dos Frades Menores Conventuais em 1723. Fez o noviciado em Urbino, onde seu primo Vincenzo era frade. Ele foi declarado membro pleno desta ordem em 1724. Ele foi ordenado por volta dessa época, depois de receber seu doutorado, e lecionou filosofia e teologia por quase uma década em Ascoli, Bolonha e Milão. Ganganelli tornou-se amigo do Papa Bento XIV, que, em 1758, o nomeou para investigar a questão do líbano, livre de sangue, tradicional em relação aos judeus, que Ganganelli considerou falso. O Papa Clemente XIII elevou Ganganelli ao cardeal em 1759 e o nomeou cardeal sacerdote de São Lourenço, em Panisperna. Em 1768 foi nomeado Ponens, uma regra de eliminação da causa da beatificação de Juan de Palafox e Mendonça. Em 19 de maio de 1769, o conclave papal foi quase completamente dominado pelo problema da Ordem Companhia de Jesus. Pregador e impressionante capacidade apostólica, sua eleição realizou-se num prolongado conclave de 3 meses, com 179 votos, o mais longo da história. Ele recebeu o nome pontifício de Clemente XIV. Era bem visto pelos governos adversos aos jesuítas. Só em 1773 publicou o breve Dominus ac Redentor Noster, com a qual extinguiu a Companhia de Jesus. Durante o pontificado anterior, os jesuítas foram expulsos de Portugal e de todos os tribunais da Casa de Borbona, que incluíam França, Espanha, Nápoles e Parma. Em janeiro de 1769, esses poderes fizeram uma demanda formal pela dissolução da Ordem de Jesus. Clemente XIII havia planejado um conselho para discutir o assunto, mas faleceu em 2 de fevereiro, na noite anterior à realização do mesmo. As políticas de Clemente XIV foram calculadas desde o início para suavizar as violações das coroas católicas que haviam se desenvolvido durante o pontificado anterior. A disputa entre as autoridades católicas temporais e espirituais foi percebida como uma ameaça pela autoridade da Igreja, e Clemente XIV trabalhou para a reconciliação entre os soberanos europeus. Ao apresentar as reivindicações papais a Parma, Clemente XIV obteve a restituição de Avignon e Benevento e, em geral, conseguiu colocar as relações das autoridades espirituais e temporais em uma base mais amigável. O pontífice passou a suprimir os jesuítas, escrevendo o decreto nesse sentido em novembro de 1772 e assinando-o em julho de 1773. Sua adesão foi bem-vinda pela comunidade judaica,
que confiava que o homem, que como conselheiro do Santo Ofício, os declarou em um memorando emitido em março de 1758. Inocente da acusação caluniosa de sangue, não seria menos justo e humano para eles no trono do catolicismo. Designado pelo Papa Bento XIV para investigar uma acusação contra os judeus de Janopol, na Polônia, Ganganelli não apenas refutou a alegação, mas mostrou que a maioria das alegações semelhantes desde o século XIII eram infundadas. 2 meses após a sua adesão, Clemente XIV retirou os judeus romanos da jurisdição da Inquisição e os colocou sob uma estrutura diocesana chamada de Vicariato de Roma, 1769. Os jesuítas foram expulsos do Brasil, Portugal, França, Espanha e suas colônias. Com a adesão de um novo Papa, os monarcas Borbona pressionaram pela supressão total da sociedade. A pressão continuava aumentando a ponto de os países católicos ameaçarem se afastar da Igreja. Clemente XIV acabou cedendo, em nome da paz da Igreja e para evitar uma sucessão na Europa, e suprimiu a Sociedade de Jesus pelo breve Domus Ac Redentor de julho de 1773. Clemente XIV elevou 16 novos cardeais ao cardinalato em 12 consistórios, conselhos ou assembleia, incluindo Giovanni Angelo Braschi, que se tornaria seu sucessor imediato. O Papa não realizou canonizações em seu pontificado. Em 10 de setembro de 1774, o Papa encontrava-se acamado e recebeu extrema unção em 21 de setembro, de uma doença pulmonar. Clemente XIV faleceu em 22 de setembro de 1774, em Roma, e foi sucedido por Pio VI. Sua tumba, de estilo neoclássico, foi projetada e esculpida por Antônio Canova e pode ser encontrada na Igreja de Santi Apostoli, em Roma. Assim, espero ter contribuído para o conhecimento dos leitores. Entre no canal Vida Nova, lá encontrará outros vídeos semelhantes. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para novos vídeos. Muito obrigada por assistir. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.